Olá, meninas! Olá, professora! Olá, pedagoga que queira se reinventar e queira descobrir o que é isso de terapia do brincar. Sim, hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso. E se você está me acompanhando nas redes sociais, por exemplo, no Instagram, que eu tenho falado mais, tenho feito lives todos os dias, 10 horas da manhã. Quem não tiver oportunidade de ver, pode entrar lá no IGTV, que eu deixo gravadas as lives lá. Inclusive, eu quero dizer para você o seguinte, fazer a live para mim é o maior auê, porque eu não tenho costume de fazer live, eu gosto muito mais de gravar, porque é todos os meus vícios, depois a gente vai cortando, não é? Na edição do vídeo. Porém, é importante que eu faça, para que a gente só vai caminhar caminhando, a gente aprende a fazer fazendo. Então, até mesmo para você que deseja, pretende se reinventar enquanto terapeuta do brincar, pode experimentar e viver o que eu estou vivendo com relação a isso, para ver que mesmo com os defeitos, mesmo com erros, mesmo com as dificuldades, eu estou fazendo, não é? Eu estou indo. Agora, com relação à terapia do brincar, o que vem a ser isso? Por que eu estou trabalhando e falando com vocês, incentivando vocês a começar a se reinventar enquanto terapeuta do brincar? Primeiro, porque nós que somos educadores, nós professores, nós pedagogos, nós temos na nossa veia essa coisa do brincar. Nós trazemos dentro de nós esse conhecimento da importância do brincar, como ele é a base estrutural da criança. Nós estudamos Froebel, nós estudamos Montessori, nós estudamos tantos pensadores e tantos pesquisadores que falam da importância do brincar. Não é possível que a gente trabalhando ou a gente conhecendo esta terapia, porque o brincar era uma terapia, a gente vai deixar de atuar como terapeuta do brincar. E eu dei o nome de terapeuta do brincar por quê? Porque o brincar é uma terapia. E eu, quando estava dentro do meu consultório de psicopedagoga, eu tinha os momentos em que eu atendia as crianças nessa perspectiva da terapia do brincar e que eu chamava de ludoterapia, que eu falava que poderia dar um outro nome, não é? O que eu achei pertinente para que se tornasse um nome mais atraente, no entanto, daquilo que eu já tinha costume de fazer, não só nas escolas, como também dentro do consultório, é a terapia do brincar. Terapia nada mais é do que cuidar, do que tratar, do que servir, não é? Então, o que nós fazemos dentro da sala de aula? O que nós fazemos com os nossos alunos? Nós cuidamos dos nossos alunos. Nós tratamos dos nossos alunos, nós servimos os nossos alunos, né? Nós restabelecemos os nossos alunos diante das dificuldades que eles apresentam. Então, por que não também nós utilizarmos um instrumento que está nas nossas mãos para que a gente possa fazer com que a nossa profissão ela se amplie, ela tenha uma outra conotação de um atendimento pedagógico, porém dentro dessa perspectiva da terapia do brincar. Que é o que eu fazia enquanto psicopedagoga? Eu atendia dentro das questões psicopedagógicas. No entanto, eu utilizava a brincadeira para tratar, para cuidar de alguns aspectos que as crianças apresentavam. E ao utilizar essas brincadeiras, eu era o quê? Uma terapeuta do brincar. E por que não nós pegarmos apenas o brincar e trazer para o nosso consultório, caso a gente queira atuar no consultório, apresentar uma proposta para um hospital, apresentar uma proposta para uma empresa, apresentar uma proposta para uma escola, apresentar uma proposta
para uma creche, ainda que seja de forma voluntária, para que você se torne conhecido como terapeuta do brincar. Mas a questão é essa, é você dar um pontapé inicial de uma nova perspectiva de profissão que você pode abraçar. Na verdade, na época, eu conseguia ter do meu salário, somente na terapia do brincar, e às vezes eu trabalhava ao sábado, porque, gente, é tão interessante que as pessoas conhecem a gente e depois convidam a gente para atuar. Por exemplo, Fatinha, você podia, tem um aniversário do meu filho, você podia fazer um momento de recreação. Poderia, e eu já fiz isso várias vezes, no entanto, eu utilizava esse momento de recreação para divulgar o meu trabalho. Como eu fazia recreação, não é? Cobrava até mais caro para fazer essa recreação, e depois, a partir da recreação, ali mesmo, eu falava dos atendimentos que eu fazia como terapeuta do brincar. E você pode fazer isso. São várias coisas que você pode fazer para você começar a fazer o seu atendimento, que seja no consultório, que seja numa clínica. Você pode, de repente você tem aí psicopedagoga perto de você que esteja querendo começar a atuar. Vocês duas podem se tornarem parceiras e começar a atuar, uma como terapeuta do brincar e a outra como psicopedagoga, trabalhando dentro das dificuldades pedagógicas que a criança apresenta, e vocês juntas podem construir, elaborar um plano para recuperar uma determinada criança, para tratar uma determinada criança. De repente você tem uma criança que tenha um problema, uma dificuldade de aprendizagem, que apresenta também um transtorno, que você pode, por meio do brincar, você pode cuidar, você pode trabalhar com essa criança. E por que não como terapeuta do brincar? Porque você não pode usar esse nome se terapia quer dizer cuidar, quer dizer tratar. O que você está esperando? Existe técnica para tudo. Existe uma metodologia para tudo nesse mundo. E eu desenvolvi realmente uma metodologia, um método para você fazer um atendimento específico para determinadas fases da criança. Por exemplo, se você vai tratar com o bebê, você tem um método para você tratar o bebê, porque você vai poder atender criança de 0 a 6 anos de idade. Porque é essa fase inicial da vida que a criança precisa ter o contato, que a criança precisa terminantemente desse brincar. De repente, a família ou a mãe chega perto de você com alguma queixa e que você tem a condição de resolver e de ajudar por meio do brincar. Você talvez esteja perdendo o seu tempo ou você esteja limitando o seu olhar apenas numa sala de aula. E você, enquanto pedagoga, você pode ampliar o seu olhar. Você, enquanto pedagoga, você pode ir além daquilo que você está hoje vendo que você pode fazer. O brincar é uma forma de atividade social infantil onde a criança tem a oportunidade de viver a imaginação, de experimentar novas situações do seu cotidiano e também ela vai experimentar tudo isso sem sentir pressionada, sem sentir que está sendo violentada, por que não dizer. Ela não tem pressão nenhuma. Então, ela imagina situações, ela imagina que ela está vivendo determinadas situações, que às vezes são situações que trazem pressões, e, no entanto, na vida real, ela não está sendo pressionada, ela está brincando. E ali ela cria a situação e ela cria o problema e ela sai do problema.
o ato de brincar, ele tem sido usado como forma de superação de traumas em regiões de conflitos, em situação de catástrofes. E nós estamos vivendo numa pandemia. E sabe o que é isso? Eu penso assim que tem muita gente que ainda não atinou que nós estamos vivendo uma pandemia. E o que essa pandemia está trazendo para as nossas crianças? Gente, criança precisa conviver com criança. Criança precisa estar na escola. Criança precisa brincar. Aliás, criança, não vou dizer ela precisa, mas o caso do brincar é necessidade, é necessário, porque o brincar é a estrutura da vida da criança. O que é que ela sabe fazer a não ser brincar? Desde o momento que ela está aqui, no ventre materno, ela brinca. Ela brinca com o que ela tem. E ao brincar, ela vai desenvolvendo, ela vai se desenvolvendo. Quando ela nasce, ela brinca com o seio da mamãe. Ela brinca na hora de amamentar. E ela vai desenvolvendo, porque ela vai movimentando, porque o brincar é um movimento dela. Depois ela começa a reconhecer a mãe, ou a pessoa que cuida dela. Ela cria laços, ela brinca com as mãozinhas, ela começa a se identificar as suas mãos, brinca com seus dedinhos, começa a ver o que está no entorno. E aí, quantas crianças que, por elas serem calmas, por elas serem tranquilas, elas só vão ao colo, a mãe ou o cuidador só pega essa criança quando ela chora para alimentar. Aí eu te falo, chora para alimentar por quê? Porque às vezes a criança é tão calma, tranquila, que ela está com fome e enquanto ela não chora, enquanto ela não chega naquele ponto do estresse extremo, porque quando a criança chora para alimentar, quando ela chora de fome, ela já está no estresse. Tem criança que às vezes ela está com tanta fome que ela hora ao mamar, ela engasga. Porque ela já está num nível de estresse e já chorou tanto. Eu sei, porque quando meus filhos eram pequenos, eu achava que eles tinham que chorar para eles mamarem, né? Então, às vezes, eles estavam com fome, eu deixava eles ficarem com fome para depois dar banho. E na hora do banho, eu ia trocar, arrumava e tal. Quando eu chegava, porque eu ia dar ou a mamadeira para eles, eles estavam com tanta fome que às vezes choravam, custavam parar de chorar. Hoje eu percebo, hoje eu entendo que enquanto eu dava banho, enquanto eu arrumava com toda a minha calma, achando que eu estava fazendo bem para eles, eu estava causando para eles, na vida deles e para eles, um estresse. Porque eu estava esperando que a fome deles chegava a tal ponto deles se desesperarem. E hoje essas crianças estão assim, porque elas estão fora da escola. A vida delas é diferente, a vida delas está dentro de um contexto social diferente, onde elas se relacionam umas com as outras. Elas se relacionam com os coleguinhas. Quantas crianças de 1, 2 anos ou menos de 0 ano que estão na creche, que hoje não tem oportunidade de estar na creche, a creche está fechada, mas elas estão em casa, vivenciando esse clima pesadíssimo, que é um clima que, de repente, na casa dela, ela está vivendo um clima de tensão familiar muito grande, porque a mãe precisa trabalhar, ela não tem com quem deixar a criança, às vezes deixa com o irmão mais velho que não sabe cuidar, o irmão mais velho não sabe cuidar, ou a irmã mais velha não sabe cuidar, porque é outra criança. Ou às vezes tem mães que deixam a criança com uma babá que, quando a mãe sai, a babá vai ficar na frente da televisão e deixa essa criança o tempo todo sentada numa cadeirinha, balançando para ver se a criança dorme o dia inteiro. Outras vezes a criança, dependendo do tamanho, da idade da criança, ela fica deitada na maior parte do tempo. Alguém pega só na hora de amamentar e depois deixa ela na cama porque ela é quietinha. Agora tem criança que é estressada,
a mãe vai, ou não vou dizer mãe, mas tem gente às vezes que pode e costuma dar um calmante para essa criança, para ver se ela calma, mas a criança também está vivendo um estresse. A criança saiu da sua rotina, a criança está convivendo com luto. Quantas perdas têm acontecido, a criança vai percebendo, ela vai acumulando tudo isso dentro dela. A família está triste, a mãe está triste. Quem está brincando com essa criança? Quem está deixando essa criança tranquila? Quem está olhando para o lado desta criança? Olhando as necessidades dessa criança? Quem está preocupado em olhar se essa criança está sendo cuidada na sua integridade? Na maioria das vezes, você que está aqui agora comigo, já parou para pensar nisso? Que tem criança que está estressada, tem criança que não está dormindo, tem criança que está o dia inteiro na frente da televisão e depois não consegue nem dormir direito. Tem criança que está o dia inteiro na frente com o celular na mão, aprendendo joguinho, jogando, porque não tem ninguém para ficar com ela, ninguém para brincar com ela. A família ou a mãe, todos estão ocupados com seus afazeres ou até mesmo com doença em casa. Crianças que moram em apartamentos, que não têm onde, como sair, como brincar. E quando sai na rua, sai com aquela tensão, tem que usar máscara, não tem parquinho. E quando a gente vê situações onde às vezes a criança quer extrapolar, quer brincar, ela está correndo risco de vida. Porque, de repente, há um descuido do pai, um descuido da mãe, um descuido de um cuidador. Porque a vida está de tal forma que, às vezes, as próprias pessoas que são responsáveis por essas crianças não estão dando conta, porque elas também estão sendo afligidas por esta pandemia, por essa catástrofe que nós estamos vivendo a nível mundial. Aí, essa situação, ela não vai passar agora e não está passando. Aliás, ela está passando, mas não está no final. Fique atenta, ela não está no final. É hora da terapeuta do brincar entrar em ação. Aí você vai perguntar, Fatinha, por que você parou? Por que você não está atuando? Olha, eu já estou com meus 64 anos. Eu parei porque eu aposentei. Eu parei porque eu agora estou querendo fazer com que você que está aí me ouvindo, me assistindo, também tenha a oportunidade de despertar para esse outro lado de uma vida profissional. Eu tenho a minha vida tranquila. Eu tenho o meu ganha-pão tranquilo. Mas eu não estou tranquila enquanto eu sei que tem muitas professoras, muitas pedagogas que estão prestes a perder o seu emprego, porque o ano que vem a escola híbrida vai estar aí e as escolas particulares vão precisar da metade dos professores. De repente o Estado, não sei aonde você trabalha, se você não for efetiva, você de repente não terá o seu lugar de volta. E quantos professores, quantos pedagogos vão estar precisando ou procurando, querendo fazer, e você com essa oportunidade de poder prestar um serviço e ter uma renda extra, ou mesmo fazer até 5 mil reais ou até mais por mês, com essa proposta da terapia do brincar, por que não poder ajudar a você? Por que não despertar você para esse olhar de reinventar enquanto educadora, enquanto você é essa pessoa que está
nova, cheia de vida, cheia de perspectiva, cheia de sonho, e que de repente agora está desanimada, de repente agora está pensando o que eu vou fazer o ano que vem, querendo fazer bolo, querendo fazer docinhos, querendo fazer outra coisa com a qual você nem pensou em estudar, você ficou 5 anos numa faculdade fazendo o quê? E para quê e por quê? Para você depois, não, gente, longe de menosprezar ou de diminuir quem faz doce, tá? E quem faz salgado, não é isso. Mas você precisa pegar o seu diploma, precisa pegar aqueles anos que você passou estudando numa faculdade e fazer jus a esse investimento que você fez. E agora é a hora, agora é o tempo, agora chegou o momento de você usar e criar uma nova oportunidade de você ter uma renda. Aí eu falo, até 5 mil reais? Pode ser mais. Por que não? Se quando eu trabalhava, eu ganhava muito mais. Eu ganhava muito mais. E sabe por que eu ganhava mais como profissional liberal? Porque depois que eu saí da superintendência, é que eu abri o meu consultório. No meu consultório eu trabalhava e ainda, final de semana, eu costumava ir em festas fazer atividades recreativas com as crianças. Mas hoje eu não tenho estrutura física para isso mais. Mas eu penso, hoje eu tenho como trazer a minha experiência para você, para que você possa fazer acontecer na sua vida uma nova carreira, que é ser terapeuta. Terapeuta do brincar. Se você preparar para atender as demandas que vão surgir, ou no seu consultório, ou em qualquer outro lugar que você vai atender, gente, você vai sair lá na frente. Você será uma das primeiras. Aí, onde você pode atender? Você pode atender no seu consultório. Eu já dei uma sugestão, você pode reunir um grupo de profissionais, tá? Uma psicopedagoga, uma psicóloga. Quantas psicólogas estão aí, olha, querendo dividir um local de trabalho, né? Uma psicóloga, uma psicopedagoga. E você, como terapeuta do brincar, vocês organizam, fazem um trabalho, fazem um planejamento e vocês podem trabalhar oferecendo essa de atividade para as crianças. Você pode fazer um projeto, chegar no hospital aonde você mora e apresentar. Por que eu falo chegar no hospital onde você mora? Porque você está aí, olha, tem lá um hospital cheio de crianças. E você pode oferecer, você vai direitinho, a caráter, preparado, toda paramentada, toda organizada, toda arrumada dentro dos protocolos e apresentar o seu projeto para ser desenvolvido naquele hospital, a princípio como voluntária, e dentro do próprio hospital mesmo, o seu trabalho é reconhecido e você vai fazendo o seu nome, vai construindo o seu nome. Hoje, nas escolas, não tem como você fazer isso por causa da pandemia, mas você tem os hospitais, você tem empresas, de repente tem empresas aí, olha, os empregados, né, das empresas estão com um nível de estresse muito alto, de repente você apresenta para um empresário um projeto e você pode atender a domicílio. Mas eu não tenho como levar brinquedo. Tem. Existem métodos para isso. Como você, que tipo de brinquedo você pode apresentar para crianças de 0 ano? Que tipo de brinquedo você pode apresentar para crianças de 2 anos? Quais são as brincadeiras que você vai poder oferecer? Quanto tempo? Tudo isso dentro de uma metodologia. E eu vou ter a oportunidade de estar falando mais sobre isso. Tanto no Instagram como aqui eu vou estar falando mais sobre isso.
Hoje, eu só quero saber de você. Você está disposta ou disposto a se reinventar enquanto pedagogo? Você está disposto ou disposta a pensar que você pode e tem uma grande oportunidade aí na sua frente como terapeuta do brincar, não só pós-pandemia, mas a começar de agora? Se você acha que dá para começar, se você está disposta e se você quer arregaçar a manga, ainda que você ainda não tenha concluído o seu curso de pedagogia, coloque aí embaixo. Sim, Fatinha, eu estou disposta. Hashtag Fatinha, eu estou disposta. Hashtag Fatinha, eu estou. Hashtag Fatinha, terapeuta do brincar. Hashtag terapeuta do brincar. Eu estou disposta a recomeçar. Importante é isso. Uma nova vida como terapeuta do brincar. Você pode oferecer aos seus alunos, às suas crianças, à criança que você vai atender, uma oportunidade de se reinventar. E você também se reinventa, porque você reinventa uma nova forma de ver o mundo, de conceber o mundo e atender crianças que precisam do seu conhecimento, que precisam do dom que Deus te deu. Se você gostou desse vídeo, coloque um ok, comente, compartilhe com as suas colegas e seu comentário aqui embaixo é muito importante. E se você chegou aqui pela primeira vez, inscreva no canal, toque o sininho, porque toda semana eu tenho 2 vídeos, vou colocar 2 vídeos aqui para você sobre terapia do brincar. E quem sabe, apenas com os vídeos você vai assimilando as ideias e vai poder construí-los e fazer o seu diploma, da sua graduação, uma nova perspectiva de trabalho. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.